quieto como um rato. Um salve para David Moss, que tem conseguido ótimas imagens do Tesla Semi na Axte Expo em Vegas esta semana. Na interface do Tesla Semi, você verá as luzes do painel, o compartimento lateral, o capô, informações vitais dos pneus e os controles da porta de carregamento. Role para cima para ver as informações de pressão dos pneus. Nesta imagem, você pode conferir o PSI e a temperatura de cada pneu. Seria incrível ter um vídeo mostrando os diferentes recursos da interface do Tesla Semi, pois ao olhar os controles à esquerda, é claro que são diferentes do que estamos acostumados. Mas David fez um vídeo curto, onde ele começou a apertar alguns dos botões da interface do Tesla Semi, e o representante da Tesla basicamente pediu para ele parar. As câmeras parecem super nítidas, como era de se esperar. Tudo parece ser super rápido. O representante da Tesla não queria que qualquer pessoa alterasse as configurações do Tesla Semi. Ele também compartilhou uma visão de perto do mega carregador do Tesla Semi e do conector sendo desconectado da estação. E eu acho que esse vídeo faz um ótimo trabalho ao mostrar a escala do mega carregador e da estação em relação às pessoas que estão bem ao lado dele. Se ele pensava que a Cybertruck tinha o maior e mais impressionante limpador de para-brisa, talvez não seja bem assim. O Tesla Semi pode ter algo a dizer sobre isso. E para surpresa de ninguém, os pedidos pelo Tesla Semi agora estão chegando em grande quantidade. A WattV anunciou que 370 Tesla Semis serão adicionados à sua frota ao longo do tempo, e os Tesla Semis serão distribuídos por toda a Califórnia. As entregas devem começar com 50 caminhões ainda este ano, com toda a frota operacional até o final do próximo ano. Mais de 300 serão distribuídos em programa conjunto com o Porto de Oakland. A implantação contará com uma rede crescente de centros de recarga de classe Megawatt, começando no Porto de Oakland e em Fresno, com planos para Stockton e Sacramento. Além disso, a WattV possui mais 15 locais em desenvolvimento enquanto expande sua rede pelo estado e futuramente pelo país. E aqui está o Tesla Semi da WattV, um que já vimos na estrada antes. E como sabemos, esse não é o único novo pedido que chegou recentemente. Então eu estive programando esse novo painel para acompanhar não só os pedidos do Tesla Semi, mas também o status dos depósitos de recarga em todo o país. Vou compartilhar o acesso a esse painel em breve para que todos possam favoritar e consultar quando quiserem. E sempre que vocês virem alguma notícia sobre o Tesla Semi que exija uma atualização no rastreador, não deixem de me marcar no X ou deixar um comentário aqui. Ou, claro, vocês sempre podem me enviar um e-mail. O ideal seria trabalharmos juntos para reunir essas informações e termos o rastreador mais preciso. Hoje não tenho tempo para revisar todos os recursos. Infelizmente, essa é uma das semanas mais corridas para mim nos últimos tempos. Mas por hoje, na rede de depósitos de mega carregadores, você pode selecionar todos ou apenas aqueles que estão atualmente em operação. Veja que todos esses estão atualmente na Califórnia. Os em construção estão em amarelo. Por fim, estão as localizações planejadas dos mega carregadores. Sim, ao clicar em qualquer localização, você recebe mais informações e pode acessar a fonte diretamente. Na parte de baixo, você encontra os pedidos mais recentes do Tesla Semi. Temos o pedido da WattAV, outro da Nika, o da Big F Transport que acabamos de comentar recentemente, e você vai ver a data em que foi anunciado, um pouco mais de informações de apoio e contexto. Você poderá clicar na fonte e ver o restante. Alguns estão em testes piloto, outros parcialmente entregues, e assim por diante. E novamente, assim que eu colocar isso no ar, gostaria muito que vocês dessem uma olhada, apontassem quaisquer erros, enganos ou fontes que não estejam funcionando corretamente para que possamos corrigir tudo e deixar o mais preciso possível. Assim que surgirem notícias de novos pedidos, vou conseguir atualizar isso rapidamente, e ele será atualizado automaticamente. Também terá função de busca. Por exemplo, se eu digitar o WattV, verá que eles têm 2 pedidos em um depósito de recarga. Você pode rolar para baixo, ele seleciona só os pedidos e reservas confirmados. E se eu buscar por Pepsi, verá um pedido em 5 depósitos diferentes. Você pode rolar para baixo e ver apenas o pedido da Pepsi. Só avisando, estou trabalhando em vários projetos nos bastidores nas próximas semanas. Vou compartilhar cada vez mais, mas quero que o Electrified seja o mais valioso possível. Amo tudo isso e compartilhar com vocês. E porque eu sei que alguns de vocês vão ficar curiosos, sim, eu fiz esse código junto com o Perplexity Computer. E claro, agora está bem simples, mas vou colocar no ar em 1 ou 2 semanas e vou continuar desenvolvendo. E como eu disse no X, o Tesla Semi não vai ser nada parecido com a Cybertruck quando se trata de vendas em relação às expectativas. A Cybertruck até agora nos decepcionou bastante, mas o Tesla Semi vai ser o oposto. Eu espero firmemente que a lista de pedidos da Tesla para o Tesla Semi cresça muito rápido, especialmente quando começarem a falar sobre o custo total de propriedade. Mas além disso, eu acho que tem uma parte da história do Tesla Semi que está sendo muito negligenciada, e na verdade é a estrutura da própria empresa WattEV.
O que a WattV realmente faz é fornecer soluções completas para ajudar operadores de frotas a eletrificar suas frotas. Então, a WattV não só constrói esses depósitos de recarga usando o hardware da Tesla e o padrão de recarga de megawatts, como acabamos de ver, eles têm 6 próprios depósitos de recarga para caminhões classe 8 com expansão em andamento. Mas o principal modelo da WattV é o serviço de caminhão por assinatura. Os clientes da WattV recebem caminhões elétricos e tudo necessário para eletrificar suas frotas. E tudo isso está incluído em uma assinatura mensal simples. Então, o caminhão, acesso àqueles depósitos de recarga, toda a manutenção, toda a telemetria, suporte operacional e tudo mais, em um modelo de preço fácil de entender. E parte do motivo pelo qual isso é tão importante é porque elimina aquele grande custo inicial para algumas dessas frotas que querem se eletrificar. Apesar do custo total de propriedade ao longo da vida útil tornar a escolha óbvia, o investimento inicial ainda pode ser alto para empresas que desejam trocar suas frotas. Com empresas como a WattV, essa preocupação está sendo totalmente eliminada. Frotas com caminhões elétricos próprios podem contratar separadamente uma assinatura mensal para usar os depósitos de recarga da WattEV. Então, se eles não quiserem comprar ou alugar esses caminhões da WattEV, ainda podem acessar os depósitos de recarga. E sim, a WattEV realmente opera sua própria rede de frotas. Devem usar alguns Tesla Semis para si mesmos, mas o principal objetivo é viabilizar o transporte rodoviário de cargas sem emissões para todos. E precisamos pensar nisso de forma lógica. Muitas empresas adorariam eletrificar suas frotas, mas provavelmente não sabem como fazer isso. Elas teriam várias dúvidas sobre recarga, montagem de infraestrutura e provavelmente sobre manutenção. Mas empresas como a WattV resolvem tudo isso. A WattV funciona como uma empresa de leasing de caminhões elétricos, mas também tem algumas operações próprias. E novamente, não só isso, mas eles realmente oferecem um serviço completo para tudo o que essas empresas precisam para eletrificar suas frotas e operá-las continuamente. Então, para todas essas empresas que não têm dezenas ou centenas de milhões de dólares para eletrificar suas frotas, comprar esses caminhões à vista e construir seus próprios depósitos de recarga, a WattEV cuida disso. Então, esse modelo que a WattEV representa realmente elimina alguns dos maiores desafios para o Tesla Semi realmente ganhar escala. Pode ser algo que exige muito capital, há muito risco na infraestrutura. Novamente, para aqueles que realmente não sabem o que estão fazendo, existem muitas incertezas operacionais quando se trata de coisas como manutenção, serviço e assim por diante. E esse modelo de empresas como WattEV e Elliott ou Volvo On Demand, elas estão fazendo coisas semelhantes e abordando todas essas limitações. Grandes players como Amazon, Walmart e FedEx provavelmente seguirão comprando diretamente. Para muitos pequenos players que querem eletrificar, essa é uma ótima forma. Sinceramente, quase ninguém comenta esse modelo de negócio. Eu acho que muitos pensam que a WattV opera seu próprio frete e manterá todos os caminhões internamente, mas isso não é verdade. Acredito que esse pacote de transporte como serviço será essencial para acelerar a adoção de caminhões elétricos. Quando se trata do FSD supervisionado em toda a União Europeia, aquela reunião do TCMD em 5 de maio já aconteceu. E como esperado, não houve votação. O regulador da União Europeia assistiu a 1 hora de demonstrações do FSD operando bem no trânsito europeu, em diferentes condições climáticas nas rodovias. Mas foi relatado que houve muitas perguntas e resistência à tecnologia mais uma vez, como já esperávamos. Coisas como os carros ocasionalmente ultrapassando o limite de velocidade, preocupações com a vida selvagem, especificamente alces nos países nórdicos, estradas congeladas, o próprio nome, FSD e pressão de apoiadores da Tesla entrando em contato com autoridades. Para ser justo, alguns oficiais da União Europeia mostraram opiniões mais positivas após as primeiras observações, mas deixando a conversa de lado, o que vem a seguir. Bem, a próxima reunião onde pode haver uma votação é em 30 de junho, e se não houver votação nessa reunião, não haverá outro encontro até outubro. Como dissemos o tempo todo, haveria resistência. Parte disso provavelmente seria válida, mas parte provavelmente seria política ou anticompetitiva disfarçada de narrativa de segurança. Então, novamente, a votação será o caminho mais rápido para uma adoção mais ampla na UE, e o mais cedo que teremos isso será no final de junho. Mais uma vez, cerca de 15 dos 27 países teriam que votar a favor para que fosse aprovado. Mas mesmo que isso não aconteça, cada país ainda pode optar por reconhecer a aprovação holandesa. E sobre esse ponto, temos o ministro da Mobilidade da Bélgica pedindo à Tesla que transfira esses arquivos sobre o FSD supervisionado para eles. Ele disse que agora minha administração está cuidando e que pedi clareza até o fim da semana sobre uma possível homologação rápida.
Você não deve desacelerar a inovação, mas torná-la possível de uma forma cuidadosa e segura. Assim, mantemos Flandres na dianteira como uma região inovadora. Então é isso. Alguns dos reguladores realmente são mais favoráveis do que outros. Como está agora, esperamos ter entre 3 e 5 países decidindo agir de forma independente, ou seja, eles vão reconhecer individualmente a aprovação holandesa. Além disso, parece que o restante dos países da União Europeia vai esperar pela votação, seja em junho ou outubro. Então, para esse acesso amplo ao FSD supervisionado em toda a União Europeia, acho que esperar isso já no verão é otimista demais neste momento. É possível, mas a votação teria que ser na próxima reunião. Mesmo aprovado, ainda deve haver trabalho administrativo e obstáculos regulatórios antes da liberação para a frota em cada país. Então, o que vou dizer agora é baseado apenas na minha intuição, mas para mim parece que o quarto trimestre parece um prazo mais realista para uma expansão mais ampla do FSD na União Europeia. Também não podemos esquecer países fora da União Europeia, como a Suíça, que possuem processos próprios de aprovação, mas certamente acompanham a situação de perto. Pelo que eu sei, a Astra na Suíça é comparável ao RDW na Holanda. E aqui está o que o diretor deles disse. Só posso parabenizar a Tesla na Holanda pela coragem de investir em sistemas de nível 2+. A única coisa que estamos exigindo é que esses sistemas sejam denominados como tal. Eles não são nível 3, são nível 2+. Portanto, o motorista continua totalmente responsável. E se isso for assumido e comunicado dessa forma, não há problema com isso. Então, para certos países como a Suíça, parece que desde que a Tesla seja muito clara sobre as limitações da tecnologia neste momento, ela deve ter um caminho direto para a adoção. Como citado, outros foram mais positivos. Um regulador dinamarquês afirmou que os veículos tiveram ótimo desempenho no trânsito intenso de Copenhague. A Agência de Transporte da Suécia afirmou que o país apoia a direção automatizada, desde que siga as regras. Então, novamente, espero que pelo menos alguns desses países ajam individualmente e escolham por conta própria reconhecer a aprovação holandesa. E ainda acho que países como a da Alemanha vão demorar o máximo possível para proteger os seus próprios interesses. Mas com base em como as coisas estão agora, eu não esperaria um lançamento amplo do FSD na União Europeia neste verão, como muitos estavam esperando. Infelizmente, o que ocorre com o FSD na China tem sido, em grande parte, uma caixa preta. Porém, temos esse relato, pelo qual não posso responder pessoalmente, que diz o seguinte. A Tesla criou uma versão do FSD com funcionalidade completa disponível para seus funcionários na China, a versão 14.3.2. Essa informação é apenas para referência. Além disso, Ming afirmou que a Tesla ajustou recentemente um detalhe na política de testes do FSD para funcionários na China. Para os funcionários que dirigem veículos IA, 4. Uma nova cláusula foi adicionada. Violar a política de confidencialidade implica em uma multa de aproximadamente $732 mil. Acrescentaram: trate com cautela relatos sobre lançamento interno do FSD 14 completo para funcionários chineses da Tesla por enquanto. E o motivo pelo qual Ming disse que deveríamos encarar aquele outro relato com cautela. Se essa penalidade está em vigor, então é muito provável que esses funcionários da Tesla não estejam vazando ou compartilhando nada com essas fontes anônimas. Mas claramente nada disso é oficial. Na teleconferência do primeiro trimestre, a Tesla afirmou que espera uma aprovação mais ampla do FSD na China no terceiro trimestre deste ano. Neste momento, não está claro qual aprovação limitada a Tesla tem para o FSD na China. Mas está claro que ainda vamos esperar pelo menos mais alguns meses até a Tesla conseguir aprovação mais ampla para o FSD na China. Mas nesse meio tempo, parece que a Tesla está fazendo o que pode para acelerar esse processo e coletar dados para se manter competitiva nesse mercado, porque a concorrência é bastante forte. Se você tiver tempo, eu adicionaria este vídeo à sua lista, do Out of Spec testando um veículo da VW com a tecnologia de direção autônoma da Momenta. Uau! Eles precisam colocar esse carro em destaque na sede em Wolfsburg e obrigar toda a equipe de gestão do grupo a dirigi-lo. Essa é uma das viagens ponto a ponto mais impressionantes que já fiz. Você fez um ótimo trabalho com esse carro. Você tem um produto e tanto nas mãos, isso é muito legal. E eu acho que você vai abalar todo o grupo Volkswagen, talvez até todo o mundo ocidental com esse carro. Temos um Zeekr 9X vindo direto na nossa direção agora, e ele está apenas analisando. Pronto, aí foi. Agora, esse cara vai virar. Temos algo a fazer. Eu não estou tocando em nada. Vou continuar cobrindo o volante, mas... Ele está fazendo tudo. Eu não fiz nada.
A Tesla também foi muito suave, mas eram condições de direção bem diferentes. Aqui tinha muito mais trânsito, muito mais coisas para o sistema do carro focar. Então, eu estou realmente impressionada e só posso torcer para que a gente tenha isso também. Ele acabou de colocar muito esterço e faz essa curva completa. Primeiro, o raio de giro desse carro é insano. Momenta não é um nome que a gente falou muito aqui no canal porque é uma empresa focada primeiro no mercado chinês, mas basicamente eles desenvolvem o software de IA para veículos autônomos. A empresa existe há cerca de uma década, ainda é privada, mas eles têm alguns investidores de peso, como a GM e a Mercedes, Tencent, e claramente eles estão em parceria com a VW e outras empresas. Então é quase como se a Tesla tivesse uma empresa separada só para construir a rede neural do FSD, é basicamente isso que a Momenta faz. Eles seguem uma abordagem orientada por dados, focando em informações reais para criar um ciclo virtuoso. Veja, eles também adotam a abordagem de rede neural de ponta a ponta, com um modelo unificado para todas as camadas da pilha: percepção, planejamento e controle. E principalmente eles terão dois produtos diferentes. Um é o M-Pilot, que é focado tecnicamente em um sistema de nível 2. Então, é claro que ele tem muitos dos recursos que conhecemos do FSD, mas no final das contas o motorista ainda é responsável. E separadamente, a Momenta tem o MSD, que é o que eles chamam de direção autônoma da Momenta. É aqui que eles buscam autonomia total, nível 3 e 4. Então eles realmente miram em todos os aspectos desse mundo de direção automatizada. Mas uma grande diferença em relação à Tesla para ambas as abordagens é que eles ainda optam por usar LiDAR. Mas o software deles deve ser independente de sistema em chip. Então a Momenta não fabrica veículos, não fabrica hardware, ela apenas fornece seu software para essas montadoras. Atualmente já devem existir mais de 50 modelos de produção entregues com o software da Momenta. Estamos falando de centenas de milhares de veículos, muitos deles na China usando o software. A Momenta também tem parceria estratégica com a Uber para lançar na Europa. Tudo isso serve como um lembrete claro de que a Tesla tem muita concorrência em relação à autonomia no mercado chinês. É bem diferente do que vemos aqui nos Estados Unidos. É claro que muitas empresas chinesas trabalham com direção autônoma sem tecnologia avançada, e essa tecnologia não deveria ser implantada em larga escala. Um exemplo é o caso em que a tecnologia NCA nível 2 da Huawei realmente atropelou uma criança. Um cidadão chinês então denunciou isso nas redes sociais. A Huawei respondeu que não era um problema do veículo. Quem compartilhou o vídeo foi denunciado à polícia e obrigado a assinar um termo prometendo não divulgar mais notícias negativas sobre a Huawei. Autoridades chinesas estariam suprimindo discussões sobre o tema. Então sim, é um cenário misto na China, e é difícil chegar à verdade dos fatos. Mas a Momenta vai buscar expandir pela União Europeia com algumas grandes montadoras tradicionais. Então eu quis colocar esse nome aqui como algo para acompanhar daqui para frente. A Tesla Austrália registrou sua primeira receita com os novos padrões de emissão de veículos da Austrália. A Tesla lucrou milhões vendendo créditos regulatórios para montadoras tradicionais que não atingiram as novas metas de emissão de veículos em vigor desde o ano passado. Não houve receita de créditos regulatórios antes. Surpreendentemente, o armazenamento de baterias gera mais receita para a Tesla na Austrália do que os veículos elétricos. Em 2023, a receita da Tesla com armazenamento de baterias foi de 15%. Avançando para o ano passado, esse número agora é de 55%. Isso reflete o sucesso crescente do seu negócio de armazenamento, mesmo com a queda significativa nos preços das baterias no período. 3 milhões de dólares pode não parecer muito agora, mas esses créditos regulatórios da Austrália provavelmente vão continuar até 2030 e podem aumentar com o tempo. Mesmo que os créditos regulatórios da Tesla na América do Norte diminuam, eles aumentam em outros países do mundo. E o principal motivo pelo qual eu digo que esses créditos provavelmente vão crescer para a Tesla é porque as metas de emissões, as exigências, na verdade ficam mais rígidas a cada ano, ou seja, ficam mais difíceis de serem alcançadas. Então é provável que outras empresas continuem precisando de mais créditos, a menos que se movam rapidamente, o que a gente sabe que não é algo que as montadoras tradicionais costumam fazer. Além disso, em 2025, primeiro ano do programa, houve excedente de créditos porque as exigências de emissões eram mais flexíveis, facilitando o cumprimento. Nem tantas empresas precisaram de créditos de outras. Mas, com as exigências mais desafiadoras, mais concorrentes da Tesla vão precisar desses créditos da Tesla. De longe, o principal destaque da Tesla na Austrália é o armazenamento de baterias. E esse programa de créditos não cobre isso. Isso é estritamente para veículos, mas certamente é algo a se observar. Hoje soubemos que a Nero foi autorizada a testar os robotáxis Lucid Gravity sem motorista de segurança nas ruas da Califórnia. Segundo o DMV da Califórnia, a permissão AB sem motorista da Nero foi atualizada para incluir o Lucid Gravity.
A Neuro tem permissão para veículos autônomos sem motorista na Califórnia há 6 anos, mas antes só abrangia veículos de entrega em baixa velocidade. Um porta-voz da Neuro disse ao veículo que a empresa espera começar os testes sem motorista ainda este ano, mas não deu mais detalhes. A Neuro precisa de autorização da CEPUC para transporte de passageiros sem motorista e uma permissão do DMV antes que a Uber ofereça o serviço a clientes pagantes. Atualmente, a Neuro e a Uber seguem testando os robotáxis Lucid Gravity de forma autônoma, com um motorista de segurança presente. A Lucid afirma que segue planejando iniciar operações comerciais de robotáxis este ano, mas admite que o alcance do lançamento, incluindo ser totalmente sem motorista, depende das aprovações regulatórias. Resumindo, a Neuro agora pode testar seu sistema totalmente autônomo em veículos Lucid Gravity sem um motorista. Mas isso é apenas uma autorização do DMV da Califórnia, o que significa que a Neuro ainda precisaria de 2 aprovações separadas, uma da CEPUC e outra do próprio DMV para cobrir operações comerciais, permitindo que eles possam cobrar por corridas pagas. Mas se você viu meu vídeo mais recente, onde dissemos que a Tesla ainda não solicitou essa permissão da CEPUC, aquela para um verdadeiro serviço de transporte autônomo de passageiros, a Neuro também ainda não tem essa permissão específica que a Tesla também ainda não solicitou. Sei que isso pode confundir, pois há muitas permissões diferentes, mas a verdade é que a Neuro está um pouco à frente quando se trata das aprovações do DMV para operações totalmente autônomas, mas nem a Tesla nem a Neuro realmente têm uma permissão AV verdadeira da CEPUC. E é verdade que a Neuro agora tem uma permissão para veículos sem motorista do DMV que a Tesla ainda não tem. Mas, novamente, essa permissão é apenas para testes. Roma compartilhou uma postagem da SP Global Mobility, que acredito que estava atrás de um paywall, mas o destaque sobre as taxas de fidelidade, fevereiro de 2026, mostra a Tesla em primeiro lugar com 61,1%, e aqui está a captura de tela para verificação. Tesla 61,1%. Estou compartilhando isso porque há menos de um ano, em agosto passado, tivemos várias manchetes, como essa da Reuters. Exclusivo. Verificou-se colapso da lealdade à marca Tesla após Elon apoiar Trump, segundo dados. Avançando para hoje, cerca de 9 meses depois, as manchetes agora são: Tesla lidera novamente a lealdade à marca nos Estados Unidos em 2026, superando Subaru, Toyota e Ferrari. Então, os dados mostram que os proprietários de Tesla estão escolhendo voltar para um Tesla na próxima compra de veículo em uma taxa maior do que qualquer outra marca. Veja, esse número seria maior se Elon não se envolvesse em política? Provavelmente, mas os dados ainda são claros. A Tesla faz produtos incríveis que as pessoas gostam. Uma decompilação recente das atualizações do app da Tesla foi considerada ótima para quem mantém o veículo por muito tempo, e um avanço para o mercado de elétricos usados. A Tesla está incluindo documentação oficial para a bateria de alta tensão, um dos principais componentes do carro. Agora, ao que tudo indica, a Tesla passará a oferecer um certificado oficial de reparo facilmente exportável direto no app. A Tesla oferece aos donos uma ferramenta para comprovar a saúde do veículo. Se seu veículo passar por um grande reparo na bateria ou troca dela, a Tesla agora emitirá um certificado digital confirmando. Já faz cerca de 1 ou 2 anos que citamos isso no canal, mas um dos principais desafios para o mercado de carros elétricos usados é o consumidor conseguir checar a saúde da bateria. Pode parecer pequeno, mas para donos de Tesla que desejam vender no mercado de usados, isso será muito bom. Como o Joe Tetmeyer compartilhou, o asfalto está sendo colocado agora na Giga Texas na nova pista de testes. Assim, em vez de a Tesla enviar os veículos para um local remoto para testes em pista, poderá fazê-los ali mesmo. Dirigibilidade em alta velocidade, frenagem, aceleração e durabilidade agora poderão ser testadas pela Tesla na própria Giga Texas. Joe também compartilhou outro vídeo do que parece ser um carro misterioso coberto no estacionamento da Giga Texas. Francamente, eu não acho que seja tão misterioso assim. Meu palpite é que esse é o Model YL. Já vimos flagras, ouvimos rumores de que chega aos Estados Unidos, e como dissemos no início da semana, o lançamento parece iminente. Eu vi só destacar primeiro que a Tesla aumentou o preço do leasing do Cybertruck Premium All-Wheel Drive nos Estados Unidos em 10%. Vou evitar conclusões precipitadas por enquanto. Estou ansioso para ver as vendas do Cybertruck da Tesla no segundo, e especialmente no terceiro trimestre. Não espero um salto para 20 mil unidades por trimestre, apenas uma melhora na direção certa. Com base em evidências anedóticas e na produção da versão mais barata, tudo indica um caminho positivo. A Tesla oficializou isso. O Model YL recebeu uma classificação de 5 estrelas em segurança da NCAP. Sawyer também compartilhou que encontrou um novo pedido de registro de marca para a próxima geração do Roadster da Tesla. Pode ser o novo logotipo ou emblema do Roadster. O registro diz que as linhas representam velocidade, propulsão, calor ou vento.
Ele também compartilhou os 3 logotipos e marcas oficiais do novo Tesla Roadster de próxima geração. Algo que Nick disse e acho que vale compartilhar. O novo logotipo do Roadster lembra muito o QD do Starship V3, painel de receptáculo que a SpaceX usa para fornecer energia, dados, aterramento e gases auxiliares como hélio e nitrogênio para o propulsor. Até a decolagem, quando ele se desconecta rapidamente. Acho que todos já sabíamos o rumo do novo Roadster com a parceria da SpaceX. Em vez de especular, vou esperar para saber os detalhes reais que, com sorte, teremos aqui nas próximas semanas. Talvez seja só eu, mas eu adoro a ideia desses lounges da Tesla nos locais de Supercharger, especialmente em lugares onde não há muito comércio ou onde os estabelecimentos fecham cedo e coisas assim. E na França, a Tesla está abrindo um desses em parceria com a BK World em Lyon, com 28 Superchargers. E essa é a 5ª unidade dessa parceria na França. Pela primeira vez, a Boring Company acabou de anunciar o primeiro Music City Loop residencial, atendendo quem mora no centro de Nashville. Moradores pegarão um elevador até a estação do Loop no prédio, embarcarão em um Tesla e chegarão ao aeroporto em 9 minutos, ou a Lower Broadway em 2 minutos. E o próprio Rob Maury quebrou o silêncio compartilhando essa postagem e dizendo: "Você já entendeu?" Então, claramente, a Boring Company está construindo uma nova camada de infraestrutura que vai impactar o mercado imobiliário residencial e, com o tempo, vai criar uma rede de transporte totalmente nova, da qual os veículos Tesla serão uma parte principal. Então isso não vai acontecer da noite para o dia, mas a longo prazo, com a Tesla e a Boring Company focadas em todas essas cidades de alto tráfego, realmente é um daqueles momentos de bem-vindo ao futuro. No início desta manhã, Elon disse que este é um dos vários locais em consideração para o que será a maior e mais avançada fábrica de chips do mundo. Isso em resposta a C. Robinson, que disse que o local será o condado de Grimes, no Texas. Capital estimado para a fase inicial, 55 bilhões de dólares. Investimento total estimado, 119 bilhões de dólares. E até onde sabemos publicamente, lembre-se, a SpaceX provavelmente vai arcar com a maior parte desse valor. Isso porque recentemente Elon disse que a Tesla vai arcar com os custos da fábrica de chips de P&D na Giga Texas. E pelo menos no início, a SpaceX vai arcar com o custo da própria Terrafab. Acho que Grimes, Texas é a principal candidata para a localização, mas essa resposta do Elon deve ser uma jogada. Se quiserem manter outras localidades na disputa, aumentem a oferta para tornar a proposta mais atraente para a SpaceX se instalar lá. Então, com certeza vamos nos aprofundar mais nisso quando tivermos informações mais concretas, mas, por enquanto, o local ainda não está definido. E como esperado, Sawyer disse que a Tesla vai encerrar a compra avulsa do FSD em toda a Europa em 21 de maio deste ano. Inclui Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Bélgica, Suíça, Dinamarca, entre outros. Ou seja, adota a mesma estratégia da Tesla na América do Norte. As ações da Tesla fecharam o dia em $398,73, uma alta de 2,4%, enquanto o NDX subiu 2,08%. O volume ficou 17% abaixo da média. Lembrete: ative as notificações neste fim de semana para ser avisado sobre a entrevista que deve sair no domingo. Desejo um ótimo dia a todos e agradeço muito aos meus apoiadores no Patreon.